O Rio de Janeiro, como todas as cidades com história, tem os seus mistérios. O culto do franciscano Santo Antônio, que é de Lisboa e Pádua, bem vivo ainda hoje, deixou belas recordações monumentais no Rio de Janeiro. E o ouro que ornamenta os altares desceu das serras de Minas para um porto, no fundo da Baía de Guanabara, que é e sempre foi um mistério. O misterioso Porto da Estrela. Rio de Janeiro. A cidade, que foi durante longos anos a capital do Brasil, situa-se na margem sul de uma enorme baía que os antigos navegadores confundiram com a foz de um grande rio. Daí o nome da cidade. A Baía da Guanabara, é esse o nome da grande massa de água, foi desde cedo palco de febril atividade náutica. Comerciantes e exploradores, negreiros e traficantes, quando não piratas e filibusteiros, foram criando a imagem de uma cidade mercantil por vocação e marítima por situação. As contingências de uma época em que a violência e o saque estavam intimamente ligados ao mar e ao comércio marítimo levaram os portugueses a criar uma especial interdição para as costas brasileiras, só terminada com a chamada abertura dos portos às nações amigas, decretada por Dom João VI em 1808. Foi neste preciso ponto onde ainda se pode admirar o magnífico e original chafariz construído segundo a traça de mestre Valentim da Fonseca e Silva, que pela primeira vez pisou terras do Brasil o rei português, acompanhado por toda a corte. A esfera armilar, que coroa a soberba pirâmide, tem aqui um significado alegórico indesmentível. Ela representa o universalismo luso, vencedor da estreiteza continental da ambição de Bonaparte. Deste modo, aproveitando com genial visão estratégica a impotência napoleónica diante do mar, Dom João VI escapou como intacto soberano à tirania imperialista dos franceses. Bem dentro da Baía da Guanabara, em local que hoje é praticamente desconhecido, situa-se um pequeno porto que outrora ocupou importante função económica em relação ao Rio de Janeiro, ao Brasil e a Portugal. Era o misterioso Porto da Estrela. O convento e igreja de Santo Antônio é uma das mais antigas edificações ainda existentes no Rio de Janeiro. No exterior do monumental edifício existe um nicho com uma imagem de Santo Antônio perpetuamente iluminada há quase 300 anos. Foi quando o pirata francês Duclerc tentou apoderar-se do rio que o povo carioca prometeu manter acesa a lamparina. Muito do ouro, que se diz ter sido exportado para a metrópole, ficou mesmo por aqui. No Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais, para não ir mais longe, o prodigioso acervo barroco que constitui legítimo orgulho do Brasil de hoje não foi construído sem que um preço muito alto fosse pago. Nesta igreja e convento de Santo Antônio, edificado no centro da cidade do Rio de Janeiro, a sumptuosidade corre parelha à devoção que antigos e modernos tinham e têm pelo grande santo lisboeta. O atual edifício, que recebeu os últimos remates em 1617, tem 3 pavimentos, mais de 100 celas, grandes salões, amplo claustro e extensos corredores. Muitas das sepulturas que se encontram nas dependências da igreja pertenciam a outros templos, hoje devorados pela vertigem urbana que fez desaparecer relíquias preciosas da história da cidade. No claustro do convento, um belo altar de Nossa Senhora da Imaculada Conceição pode ser admirado, bem como um crucifixo de perfeita talha
de autor desconhecido. O altar-mor da igreja é, naturalmente, dedicado ao santo taumaturgo, cuja imagem se encontra entronizada no centro da sua preciosa obra de talha, enquadrada por colunas de fino trabalho artesanal. Este rico altar-mor é bem expressão, pela sua riqueza, da devoção que os cariocas sempre manifestaram, até aos nossos dias, pelo santo padroeiro de Lisboa. A belíssima decoração barroca da igreja, expressa com tanta majestade neste altar-mor, encontra adequada correspondência no resto da igreja, onde a presença portuguesa é constantemente assinalada. O ouro, que reflete a luz, ganha nas igrejas barrocas o valor de um símbolo de espiritualidade, principalmente quando recobre a poeira dos tempos. Como todas as igrejas franciscanas, a de Santo Antônio, que não possui capelas laterais no corpo da nave, é dotada apenas de 3 altares, o altar-mor e 2 altares do cruzeiro. Os 3 retábulos foram esculpidos e dourados entre 1627 e 1630, sendo os laterais dedicados a São Francisco e a Nossa Senhora da Conceição. Este conjunto foi restaurado no século XVIII por Frei Lucas de São Francisco. Neste púlpito, a que se acede por uma escada descoberta, usaram da palavra alguns dos expoentes da oratória franciscana do Brasil. Um pormenor pitoresco da igreja de Santo Antônio é o chamado altar de Frei Fabiano de Cristo, que nasceu em Braga em 1676, tendo falecido no Rio 71 anos depois. Irmão leigo, serviu na enfermaria e foi venerado por freiros e pelo povo do Rio, que ainda hoje lhe atribui milagres. No claustro do convento encontra-se o túmulo do virtuoso irmão leigo, sendo numerosos os ex-votos de pessoas que agradecem as suas graças. Uma dependência que, ainda nos nossos dias, dá bem uma ideia da importância do convento e da igreja de Santo Antônio é a grande sacristia, harmonioso salão de belo esmero e acabamento, desde o piso de mármore policromado, formando variados desenhos, até ao teto onde se multiplicam os painéis dedicados à vida de Santo Antônio. O precioso móvel, da autoria de Manuel Alves Setúbal, que guarnece a sacristia, todo em jacarandá e de majestoso espaldar, é uma verdadeira peça de museu. Os desenhos da barra azulejada, que reveste as paredes, retratam passos da existência terrena do santo, que foi de Lisboa e Pádua. Ao que se presume, toda a decoração da sacristia data da segunda metade do século XVIII.
Um precioso lavabo de mármore, ainda na sacristia, lembra peças da mesma natureza existentes em sacristias de Ouro Preto e São João del Rei, cidades barrocas de Minas Gerais. Estes últimos são, porém, parietais, enquanto este é tridimensional. Ornado com golfinhos, animais símbolos do Rio de Janeiro, o lavabo é encimado por uma figura representando a pureza. Dia 13 de junho, como em Lisboa, como em Pádua, o Santo Milagreiro é festejado pelo povo carioca. Precisamente no Largo da Carioca, coração da cidade maravilhosa, onde se situa a Igreja do Taumaturgo, a multidão é imensa. O povo do Rio lembra todos os anos o santo português com um fervor que não fica em nada a dever ao do povo lisboeta. As características de uma romaria popular portuguesa são as mesmas desta que se realiza sob o sol do Trópico de Capricórnio, dando ênfase a laços de família que os anos e as circunstâncias não conseguem apagar. As velas e os círios das promessas são acesas pela mesma fé ingênua e envolvidas pelos mesmos acordes singelos. É sempre uma grande alegria podemos participar não somente da festa, mas principalmente participar da colaboração que todos nós encontramos, dando-nos como que as mãos e caminhando juntos na construção de um mundo novo. Santo Antônio foi alguém que, no seu tempo, conseguiu construir de fato uma sociedade nova, conseguiu mostrar um caminho novo. E se ele é nosso padroeiro, não é apenas porque ele é Santo Antônio, mas muito mais porque ele soube arriscar na caminhada de sua vida todos os seus valores para alguém que se chama Papai do Céu. Um arraial popular, no melhor estilo luso-tropical, pode ser todos os anos admirado, gozado, fruído e participado no Largo da Carioca no dia de Santo Antoninho Casamenteiro. A SARCA, Associação de Amigos da Rua da Carioca, que desemboca no famoso largo, todos os anos neste dia, promove uma farta distribuição de pãezinhos que os devotos levam para guardar em casa, certos que assim não lhes faltará o pão todo o ano. É o som duvidoso de uma Lisboa antiga, em ritmo de samba, que decorre a distribuição desta vez em meio à pitoresca alegria carioca. Ao lado da Igreja e Convento de Santo António, ergue-se a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência,
Igualmente barroca e de grande valor artístico, atualmente sofrendo obras de restauro no seu interior. A igreja, cuja construção foi várias vezes embargada por questões com os monges do convento vizinho, foi por esse motivo apenas inaugurada em 1736, embora a confraria já tivesse no Rio de Janeiro mais de um século de vida. O teto em perspectiva desta capela-mor, trabalho de Caetano Costa Coelho, que se adapta harmoniosamente à decoração de talha, é uma das melhores obras de pintura do Brasil antigo. A igreja de São Francisco da Penitência obedece à maneira barroca e é dividida em 3 corpos. A opulência dos adornos e da arquitetura, a torturada talha dourada que reveste a igreja, as composições pictóricas que a enriquecem, fazem dela uma das mais ricas do Rio de Janeiro. A capela-mor, hoje desfeiada com andaimes, estava quase arruinada com a bela talha comida por cupins. As extensas obras de restauro são feitas com perfeito conhecimento da preciosidade do monumento, obra ímpar, mesmo considerada no âmbito do extenso e riquíssimo acervo do barroco carioca. O empreendimento, em 1726, dos trabalhos de madeira da Ordem da Penitência é um marco capital na história da talha luso-brasileira. A obra é um dos mais preciosos conjuntos de talha dourada existentes no Brasil e não foi concebida de uma só vez, mas após decisões sucessivas. Manuel de Brito foi o principal artesão que começou, interrompeu e mais tarde terminou a obra. O altar-mor, de invulgar expressão decorativa, representa Cristo crucificado em glória na peculiar visão do Santo de Assis. Todas as características da decoração da Igreja da Ordem da Penitência, o estilo ornamental e a tendência da figura à estatuária são as da Escola de Talha de Lisboa, tal qual se manifestam em São Miguel de Alfama e nos paulistas. Os nichos rodeados por esta bela talha estão temporariamente vazios dos seus bem-aventurados ocupantes habituais por mor do restauro. Outro admirável pormenor da Igreja de São Francisco da Penitência do Rio de Janeiro é a Capela da Conceição ou do Noviciado, onde se repetem com prodigalidade os recamos da mesma caprichosa talha. O altar obedece a uma disposição muito rara, estando construído em saliência e não, como é costume, em reentrância, com os pés direitos exteriores localizados atrás dos pés direitos interiores. Se bem que executada no Brasil, a talha é uma obra totalmente portuguesa, obra-prima da escola lisboeta que, orientando a escultura para a estatuária, conseguiu integrá-la numa rítmica decorativa. Em parte alguma, o esplendor do metal precioso atingiu tamanho fulgor como nas igrejas de arte luso-brasileira, escreveu um crítico estrangeiro. O fulgor da talha desta capela é um belo exemplo desta afirmação. São conhecidos os autores das pinturas e os das talhas desta capela, o que tem importância, pois eles trouxeram para o Rio um novo estilo que em seguida foi levado para Minas Gerais. São 2 entalhadores de apelido Brito que não se sabe se pertenciam à mesma família.
Numa reunião geologicamente inusitada, encontra o visitante um grupo de imagens em que não falta a da Rainha Santa Isabel, espiritualmente muito ligada à Ordem de São Francisco. São as imagens que faltam nos nichos em restauro, que mostramos há pouco, reunidas ao sabor de um acaso que, quem sabe, tem algum misterioso significado. Que mago poderá desvendá-lo é outra pergunta para a qual não encontraremos resposta. Espera-se que o restauro das obras de arte que recheiam a Igreja e dependências da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco lhe restitua o brilho do passado, quando o ouro vinha através das montanhas das Minas Gerais até ao escondido Porto da Estrela, bem no fundo da Baía da Guanabara. Hoje, quase não restam vestígios desses tempos, nem por isso tão longínquos. No século passado, estas pobres pedras na borda de um rio da Baixada Fluminense ainda faziam parte de um movimentado acesso ao mar que estava na ponta final do importante caminho do ouro. Esse caminho teve enorme importância económica e política e foi utilizado durante um século e meio depois de mandado construir por Dom João V. O Porto da Estrela, estrategicamente localizado, desempenhou um papel notável no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Era tal a importância do Porto da Estrela que um dos primeiros decretos de Dom Pedro IV de Portugal e primeiro do Brasil, depois de proclamado imperador, teve por objetivo criar facilidades para quem por aqui transitava. No seu decreto, Dom Pedro permitia a emissão de passaportes no próprio Porto da Estrela. Até então, tropeiros e mineiros tinham que ir à Intendência Geral da Polícia, no centro da cidade. A capela de Nossa Senhora da Estrela, da qual só restam as paredes, dava o nome ao porto e ao próprio rio, por onde vinham as faluas para a carga e descarga, longe dos olhares indiscretos do cosmopolita Rio de Janeiro. Era longo e penoso, no tempo dos caminhos do ouro, o percurso dos bandeirantes, das récuas de mulas e de escravos, dos recoveiros e dos almocreves. Da maravilhosa grandeza artística que restou em Minas Gerais, não transparece a dor dos homens que a criaram e tornaram perene. Congonhas do Campo. Aqui ficou o principal testemunho escultórico desse aleijadinho, que foi um dos maiores artistas das Américas, hoje lembrado pelas suas obras-primas que ficaram disseminadas pelos caminhos do ouro. Os seus profetas, que ornam as escadarias do Bom Jesus de Matosinhos, fazem hoje parte integrante do mais culto imaginário mundial. Nos antigos e nos novos caminhos das Minas Gerais, aparecem entre montanhas os sinais da grandeza humana que, no Brasil, acompanhou a descoberta do ouro. Como a própria cidade de Ouro Preto, toda ela consagrada como património da humanidade pela Unesco. Fruto acabado da explosão aurífera que deixou no Brasil um rastro cultural que devia dar que pensar aos homens de hoje, quando a exploração do ouro traz consigo a miséria, a prostituição, o crime, a favela, a corrupção.
Ouro Preto está aí para demonstrar que nada disso é inevitável e que o homem não é necessariamente mau.